Muito bem, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Que bom que você já está aqui para juntos aprendermos um pouco mais de Deus, de Sua palavra e de seu amor. Sempre um privilégio ter a sua companhia. Vejo que aos pouquinhos as pessoas estão chegando aqui na nossa live. Que Deus abençoe muito você. Se você estiver ouvindo bem, dê o seu ok. Então, feliz sábado ao Neto Cap, que está aqui com a gente, a Roberta, sejam bem-vindos, o pessoal já dando o ok, que bom que vocês estão aqui com a gente, que Deus abençoe muito vocês. Vocês já sabem, hoje a mensagem do dia é os 5 desejos de Satanás, né? Os 5 desejos e como ele tem trabalhado de maneira, como sempre, ardilosa, muitas vezes subliminar, de maneira indireta, sempre com uma aparência de bondade. Você já sabe, ele não vai aparecer para você do jeito que ele é, ele sempre vai trazer um caminho que possa trazer a você aparência de piedade, aparência de bondade, porque se ele surgir como de fato ele é, todos nós saímos correndo, lógico, de pavor, de medo, de tudo, né? Então, hoje a gente vai desmascarar Satanás, né, pela Bíblia, e isso eu acredito que vai ser muito significativo, muito importante para todos nós, para todos nós. Então, se você puder já indicar essa live, compartilhar essa live, é muito fácil para você fazer isso. É só você fechar o chat. Quando você fecha o chat, tem ali compartilhar, você já pode compartilhar com seus amigos aí do Face, do WhatsApp, etc. Pode já deixar o seu joinha ali, porque é bem importante isso, porque enquanto a live está acontecendo, você vai deixando o seu like e aí o YouTube vai entendendo assim, não, esse assunto aí é importante, deixa eu apresentar ele para mais pessoas. Então é sempre importante que o número de likes seja maior do que o número de pessoas que está ao vivo, porque aí significa que o pessoal entra e sai, significa que quem chegou aqui já deixou o like. Então eu agradeço a todos, a gente vai orar, porque esse é um assunto um pouco mais denso, a gente vai percorrer vários textos da Bíblia e a gente vai fazer algumas reflexões importantes. Espero que você já tenha a sua Bíblia aí, também que você tenha papel e caneta na mão para fazer alguma anotação. Eu acho bem importante a gente ter depois, né, à tarde, em algum momento, você repassar esses versos bíblicos, você repassar as suas anotações, de maneira que vá sendo internalizado a mensagem bíblica de hoje, tá bom? Então que Deus nos ilumine, né, a todos, a minha mente, para que eu consiga transmitir e passar para você, e a sua mente para poder receber. Então a gente está separado aí por milhares de quilômetros, mas eu tenho certeza que estamos unidos em Cristo Jesus, e é isso que faz toda a diferença. Eu espero que esse seja um sábado feliz, um sábado abençoado, que você esteja em paz, que você esteja tranquilo e que você use as ferramentas que Deus está nos dando, né, que são as redes sociais, para pregar o Evangelho, né, para pregar o Evangelho. Então, é isso que a gente precisa fazer, é por aí que a gente precisa caminhar, sempre pregando. Fica a minha gratidão aqui a todos os membros do canal que estão sempre aqui acompanhando, sempre com a gente. Isso é muito gostoso, muito especial. Então, eu convido você para orarmos a Deus, tá bom? Para a gente orar. E aí, então, vamos para as reflexões bíblicas, os 5 desejos de Satanás e como ele tem trabalhado isso para arrebentar a nossa vida como cristianismo e como cristãos. Então, se puder agora, feche seus olhos, curve sua fronte, vamos juntos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, nós pedimos que a reflexão da Tua palavra possa ser libertadora, possa ser uma experiência única contigo. Então, Senhor, nos ajude para não sermos pegos nas artimanhas de Satanás que tenta nos destruir. Fique conosco, Senhor, nos mostre o modo como o inimigo age
para que não sejamos presas fáceis, nem nós, nem nossos filhos, nem nossos amigos, nem as pessoas que nós amamos. Fique conosco, Senhor, nos ajude a estarmos sempre trabalhando para o Teu reino e que Teu Filho Jesus volte a essa terra no tempo certo, no tempo determinado e que possa nos resgatar da maldade e do pecado. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, todos nós precisamos ter estratégias, né? Estratégias de ataque, estratégias de defesa quando você está numa guerra. Eu me lembro da Segunda Guerra, do milagre de Durkheim. Esse evento da Segunda Guerra, que foi conhecido como o milagre de Durkheim, foi extraordinário, porque o exército dos aliados, eles estavam completamente presos, eles foram encurralados pelo exército alemão na praia de Durkheim, e assim, eles tinham um mar, e eles tinham poucos suprimentos, pouco alimento, bastante armas, mas pouca munição. Eles poderiam suportar a pressão de Hitler, talvez ali por uns 5, 6, 7 dias, e depois todos iriam morrer. Isso seria uma perda gigantesca para o exército dos aliados, porque havia ali mais de 200 mil soldados que estrategicamente, além das perdas irreparáveis, né, toda morte é uma tragédia, mas aquilo como estratégia de guerra, perder aquela quantidade de homens naquele momento seria praticamente um checkmate dos Estados Unidos, sobretudo na Inglaterra, que ainda oferecia com bravura resistência, ainda que de maneira assim fraca, mas ainda resistência real ao exército alemão. Foi então que Winston Churchill ele tem uma ideia. Eles estavam, lógico, fora da ilha da Inglaterra, e o Winston Churchill convocou todos os pescadores que existissem na Inglaterra a pegar suas jangadas, seus barquinhos, o que flutuasse e atravessasse parte do oceano, literalmente, para poder ir resgatar aqueles soldados. E sabem por que isso foi possível? Por causa da arrogância de Hitler. Ele falava assim, vamos deixar eles consumirem a comida deles, não vamos atacar agora, vamos esperar. E eles foram lentos. E nessa ação fraca de Hitler, né, esporádica e rara, mas fraca dos generais de Hitler, aconteceu que milhares e milhares de barquinhos de pesca foram resgatar os soldados. Muitos fizeram algumas viagens e resgataram todos os soldados, e resgataram muitas armas e muita munição, de maneira que quando os alemães chegaram, já não tinha mais ninguém na praia. E aquilo foi considerado o milagre de Durkheim. Numa guerra existe estratégia dos dois lados. Estratégia de um jeito, estratégia de outro, né? A invasão da Alemanha, por exemplo, na França, se deu através das florestas, e nas florestas eles imaginavam que eles nunca conseguiriam passar por causa das árvores, muitas árvores, então não tinha como passar tanques de guerra, nada disso. Foi quando a Alemanha desenvolveu uma espécie de tanque de guerra que passava por cima de árvores. E eles invadiram a França por ali. Enquanto eles estavam todos na trincheira, nos lugares onde era possível o ataque, eles invadiram pela floresta. Estratégias de guerra o tempo inteiro. E por que eu estou falando dessas estratégias? Você pode pensar em tantas outras estratégias, né? Estrategistas extraordinários, Napoleão no decorrer da história e tantos outros. Mas é porque numa guerra vence. Um dos fatores da vitória são estratégias bem feitas, bem elaboradas. E Satanás ele tem estratégias, porque o que está em jogo aqui é a sua vida eterna ou a sua morte eterna. E aí eu pergunto, quanto vale uma vida? Quanto vale a sua vida? E me parece que muita gente brinca
com uma coisa que é muito séria, que é a tua salvação, que é a própria salvação. E Satanás, ele usa estratégias, algumas antigas, outras novas, e às vezes ele mantém a mesma estratégia porque as gerações vão mudando e a estratégia, enquanto está funcionando, ótimo. Ao invés dele mudar a estratégia, ele agrega outra estratégia e outra estratégia. Então ele não abandona uma estratégia, ele só vai agregando outras estratégias. Por quê? Porque são 8 bilhões de pessoas no mundo. Aquilo que me pega não pega você, o que pega você não me pega. Então ele sabe que ele não pode ter uma estratégia ou um modo apenas, ele tem vários. Eu selecionei aqui 5 estratégias ou 5 desejos de Satanás para poder destruir você, a mim e a igreja de Deus na terra. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você já tem papel e caneta, abra o papel e caneta. Enquanto você está pegando aí a sua Bíblia, seu papel e sua caneta, quero pedir que você deixe o seu joinha. É muito importante você deixar o seu joinha, porque a gente está com 700 pessoas aqui, só 444 curtidas, e é muito importante você dar a sua curtida, porque mais e mais pessoas, elas entendem que essa mensagem é relevante. O YouTube vai mostrar para mais pessoas e já já a gente chega a 1000 pessoas aqui, mas é muito importante você deixar ali o seu curtir, né? Isso é importante para a divulgação, para a pregação do Evangelho, tá bom? Então vamos começar aqui com Mateus 15, no verso 8 e no verso 9. Olha só que interessante isso aqui. Mateus, no capítulo 15, no verso 8 e no verso 9, diz o seguinte: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Adoração em vão. A Bíblia está dizendo que é possível alguém estar adorando a Deus sem valer de nada. E é claro que a gente sempre, porque a gente é ser humano, a gente projeta isso para a vida dos outros. Mas não faça isso agora, não se permita fazer isso agora. Analise você. Essa é uma mensagem onde cada um precisa fazer a sua própria avaliação, a sua própria análise. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, é um indivíduo que vai à igreja, quando era possível ir à igreja, né? Ele adora, ele canta, ele louva, ele devolve dízimo, ele entrega oferta, ele ajuda na igreja, ele tem cargo na igreja. Agora diz assim: o coração está longe de mim. Então, para Satanás é o seguinte, ó, cantem bastante de Jesus. Canta bastante de Jesus. Pode cantar. Ah, porque eu só ouço louvor, porque no meu carro só tem louvor. Tá ótimo. Mas para Satanás, canta tudo o que você quiser de Jesus, desde que o seu coração esteja longe dele. Pode cantar quanto for. Querido, deixa eu te explicar uma coisa para você assim, ó, abrir a mente. Quantas pessoas que você conhece que gostam de heavy metal? Uau! O indivíduo gosta de aquelas músicas assim, né? Black Sabbath, né? O outro AC/DC, Metallica. O indivíduo gosta de rock pesado, com letras de suicídio, letras de morte, letras pesadas, e a pessoa nunca se matou. Aliás, existem pessoas que ou adoram esse tipo de música e são boas pessoas, não roubam, não matam, são bom pai, boa mãe, etc. Porque da mesma maneira que um indivíduo cantar sobre suicídio não é determinante para ele se matar, da mesma maneira eu cantar de Jesus, 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 isso não significa que o meu coração é dele. Então, Satanás, ele olha e fala assim: pode cantar. Ah, porque eu não ouço rock, porque eu não ouço música secular, eu não ouço, sei lá, sertanejo universitário, eu não ouço isso, eu não ouço... Tá tudo certo. E Satanás, ele não está lutando, ele não está colocando as tropas dele para impedir que você louve a Jesus.
para que você cante de Jesus. Ele só quer que você cante, 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 mas que fique por aí. Que o seu coração não seja dele. Então, olha só, este povo me honra com os lábios. É Jesus falando aqui, viu? Aquele que não mente, aquele que não erra. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É aquilo que eu disse esses dias aí em uma live. Fala, a gente vai mentir pra gente até quando? Até quando? Porque a gente diz que ama Jesus. Ama Jesus, mas não conversa com Jesus. Ama Jesus, mas não lê a Bíblia, que Jesus Cristo disse para ler. A gente ama Jesus, mas a gente passa 5 minutos com Ele por dia. Que história é essa que a gente ama Jesus? Quando a gente está apaixonado por alguém, a gente quer passar cada segundo da vida ao lado dele. Então veja, há uma estratégia de Satanás. Ele poderia começar a botar, sei lá, destruir, botar fogo em toda a gravadora evangélica, né? Põe fogo lá na gravadora Novo Tempo, põe lá na Record Music, na Sony Gospel, ele põe fogo para não ter gente que grave. Então, entenda, pode cantar o quanto você quiser, pode ir lá na igreja, erguer a mão, fechar o olhinho, balançar a cabeça, pode fazer o quanto quiser, desde que o seu coração esteja longe. Teu coração estando longe, e aí o que acontece? Há um efeito meio que placebo, né? Onde o indivíduo fala assim, não, mas eu estou louvando a Deus, eu só ouço louvor, eu só isso e aquilo, então está tudo certo. Não, não está tudo certo. Essa é a visão. Essa é a visão que precisa se ter. E a visão é essa aqui. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Você precisa refletir. Se você não está seguindo regras que são estabelecidas e ensinadas por homens, ou se você está seguindo a Bíblia. Então, isso é significativo. Isso é importante. A gente parar e refletir. Então, qual que é a estratégia do diabo? Deixa louvar. Deixa ir na igreja. Pode ir. Pode louvar. Põe lá o louvor na igreja, na TV enquanto você está limpando a casa. Vai lá. Para ele é uma estratégia, não tem problema. Veja, não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que isso pode ser uma estratégia para que possa anuviar a sua mente, para você imaginar que está tudo certo, ok? Está tudo certo, mas na verdade a profundidade da relação e intimidade que é preciso com Jesus não acontece. Então fica sempre na superficialidade. Entenda, ninguém será salvo porque ouve louvores ou porque canta louvores. A salvação não é pelos louvores, a salvação é por Cristo. Então, tudo que Satanás puder usar para afastar você de Jesus, ele vai usar, inclusive coisas espirituais. Então, por exemplo, se preparar sermão faz com que eu não tenha tempo para ter comunhão com Jesus, o que Satanás vai fazer? Que eu faça sermão. Pode fazer, Ivan, desde que você não seja amigo de Cristo, porque Cristo é o único que pode dar poder à tua mensagem e é o único que pode te salvar. Então, deixa ele falar o que ele quiser. Não tem o poder de Deus e não tem intimidade com Jesus. Veja, é uma coisa espiritual. Preste atenção como a mensagem de hoje é importante e é densa. Satanás pega coisas boas para poder levar você a um afastamento subliminar de Jesus. Satanás, ele afasta você de Cristo através de coisas boas. Por exemplo, o trabalho é uma coisa boa. A Bíblia diz que o homem deve trabalhar, que o homem é dignificado no seu trabalho. Agora, se o teu trabalho afasta você de Cristo, o trabalho é um instrumento poderoso de Satanás. Então entenda, por exemplo, você vai na igreja na quarta, ou no domingo, ou no sábado, não sei quando que você vai na igreja, quando a gente podia ir na igreja, mas vamos imaginar que você vai na igreja no domingo,
tá bom? Vamos imaginar que você vai na igreja no domingo. Domingo à noite, ou domingo de manhã. Aí pense o seguinte, Satanás, ele fez a tua semana tão pesada, tão pesada, tão pesada, que você não tem ânimo para ir para a igreja. Você não tem ânimo mais para ler a Bíblia. Ele está pegando uma coisa que é boa, certo? Que você precisa para sustentar a tua casa, a tua família, mas ele vai esgotar você de uma tal forma que ele vai fazer com que você não tenha energia. Você entregou o teu melhor no trabalho e agora só tem o bagaço para Cristo ou para sua família. Estratégia, amigo. Estratégia. Satanás sabe como te destruir através de coisas boas. Ele destrói pessoas através de coisas ruins? Claro, mas ele também destrói pessoas através de coisas boas. E essa é a principal estratégia dele. Lembre-se do que eu falei ali nas lives, né, que eu fiz rapidinho ali no Instagram e no Facebook. Lembre-se que quando houve um confronto direto, olho no olho, Satanás, o diabo e Jesus, representante do bem, representante do mal. Ali o grande conflito encarnado em dois seres, Deus Filho e Lúcifer, o diabo. Os dois aqui, olho no olho, e Satanás queria tentar Jesus para que ele caísse. Sabe o que Satanás fez? Ele usou a Bíblia. Ele usou a Bíblia para levar o autor da Bíblia a pecar. Olha o tamanho da loucura e da estratégia de Satanás. Ele aparece como um anjo de luz para poder levar Jesus ao pecado. Ele usa a própria Bíblia. Agora, por que você acha que Satanás não está usando a Bíblia para levar pessoas à perdição? Você acha que Satanás deixou essa técnica que era tão poderosa? Na hora do grande conflito do olho no olho, ele usa essa técnica. Você acha que ela não é poderosa? Claro que é. Satanás usa coisas espirituais para separar você de Cristo. Abra sua mente. Se o teu trabalho na igreja afasta você da tua comunhão com Jesus, ele está felizaço da vida. Porque quem te salva é Jesus. Não é você ser diácono, não é você ser diaconisa, não é você ser presbítero, não é você ser ancião, não é você ser pastor. Pode fazer, porque eu estou dedicando aqui, eu estou não sei quantas horas aqui para decorar a igreja, estou fazendo para Cristo. E o diabo fala assim, é isso aí, pode fazer, desde que não tenha comunhão com Jesus. Desde que não tenha comunhão com Jesus. Então o que ele faz? Ele quer usar toda e qualquer forma para destruir você. Sabe, o indivíduo, você já deve ter visto esse filme de luta, né? Que eles estão lutando com um revólver, daí com, sei lá, espingarda, sei lá o nome, daí acaba a bala, aí os caras vão na faca, daí a faca escorrega, aí eles vão no soco, daí outro pega uma caneta, tudo que tiver à mão eles usam para vencer a luta. Você já viu isso? Satanás, ele usa qualquer coisa para te destruir, qualquer coisa. Porque essa é a função do diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. E o que eu quero abrir a sua mente aqui na mensagem de hoje é que Satanás, ele é sórdido porque ele nos destrói pelo prazer e ele nos destrói com coisas boas. Então, por exemplo, um rato, né? Um rato, ele gosta de comida. Põe lá, não precisa pôr, põe um pedaço de queijo, põe um pedaço de bolo ali e aí arma a ratoeira. Então, o ratinho, ele precisa comer, ele é um ser vivo, ele quer comer, então ele vai ali, aí a hora que ele chegar ali para comer, a ratoeira esmaga ele, esmaga. Satanás faz a mesma coisa, ele fala assim, esse aí precisam trabalhar, né, então deixa eu pegar o trabalho que eu vou esmagar. Esse aí gosta de louvor, né, deixa lá, deixa, desde que ele não vai se preocupar com você, ele vai deixar você na igreja, porque é claro, se você está perdido para o diabo, tanto faz, você está perdido dentro da igreja ou está fora da igreja perdido. Ele não se importa que você esteja na igreja, a gente já vai trabalhar isso. E o que importa é que você esteja perdido. Se você está perdido fora da igreja ou dentro da igreja, que diferença faz para Satanás se ele quer destruir você? E para ele é uma estratégia muito melhor que você esteja perdido dentro da igreja, porque você não tem a percepção de que está perdido. Porque você está na igreja, você só ouve louvor, você está ouvindo o sermão, você é isso, etc. Então, é o quadro perfeito para ele, é alguém perdido dentro da igreja. É alguém perdido
cantando louvores. Porque daí a pessoa, ela entra naquele estado onde para ela está tudo bem. Então, é uma belíssima, né, poderosa estratégia. Mas eu e você somos feitos seres racionais. E a gente tem que parar e refletir. Se a gente não parar para conversar esse tipo de coisa, quando é que a gente vai fazer? Perdidos dentro da igreja. Ou perdidos fora. Onde é um quadro mais interessante para Satanás? Perdido dentro da igreja, porque quem está fora, ele pode falar, não, eu estou aqui nesse mundão, eu estou aqui nessa perversidade, na promiscuidade, na bebedeira, o indivíduo tem consciência que está perdido, talvez seja mais fácil ele buscar Cristo. O outro está aqui dentro da igreja, mas não busca Cristo, para ele está tudo bem. Então lembre-se, quem salva você é Jesus e a tua comunhão com Ele. Qualquer coisa que tire tempo da tua real intimidade com Cristo, pode ser até coisas espirituais, pode servir de ação, de instrumento de tentação de Satanás. Vamos lá? Vamos para cima? Olha só, o segundo aspecto, Mateus 24, 1 e 2. Mateus 24, 1 e 2. Olha só o que diz aqui, atenção, Bíblia, Mateus 24, 1 e 2, olha só o que diz. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Os discípulos foram lá mostrar, né, o templo maravilhoso, coisa linda, o templo, que templo extraordinário, mármore para todo lado, madeiras de cedros do Líbano, talhadas pelos maiores e melhores artesãos, tudo perfeito, lindo, um templo maravilhoso. E Jesus Cristo disse assim, não vai sobrar nada disso aí, nada, nada. Sabe o que acontece, amigo? Para Satanás é assim, ó, podem construir igrejas, pode construir, vai, constrói igreja, pode construir, pode encher a igreja, não tem problema, desde que Jesus, ele não seja o mais importante. Deixa construir igreja, deixa construir os templos. E tem cada igreja linda, né? A gente entra e fala assim, uau, que igrejaça, que baita igreja, que igreja linda, que igreja poderosa, uma igreja rica. Nessa igreja tem muitos médicos, muitos advogados, muitos empresários, muitos fazendeiros. Nessa igreja tem muitos professores universitários, tem muitos universitários, uma igreja de alto nível, uma igreja exigente, uma igreja... E aí a gente descobre que Satanás, ele não está preocupado se vai construir a igreja, não, desde que naquela igreja não se ensine a Bíblia do jeito que está escrito. Desde que lá eles ensinem a preceitos de homens. Preceitos de homens. Pode lotar a igreja. Satanás, ele não está preocupado se a igreja está cheia ou se a igreja está vazia. Ele está preocupado se as pessoas que estão ali estão perdidas. Essa é a questão dele. Você veja que, onde estão os nossos templos? Onde está a igreja que você frequenta? Fala para mim, onde é que está a igreja que você frequenta? Está no mesmo endereço, não está? E o que acontece com ela? Está sendo usada? Não está, né? Porque a gente descobriu que igreja não é endereço, igreja não é templo, igreja não é tijolo, igreja é você, a igreja sou eu, somos nós. A igreja somos nós. Teve uma modinha aí no meio evangélico dizendo assim, quem é a igreja? Aí as pessoas respondiam, a igreja é a gente, somos nós somos a igreja. Aí o pregador advertiu e falava assim, não,
A igreja é você. Porque quando a gente fala que a igreja é a gente, se dilui. Mas a igreja é você. Eu sou a igreja. Mas não é verdade isso, gente. A igreja é o corpo de Cristo. Então a igreja é a gente mesmo, não sou só eu, não é só você. A igreja é o corpo, é o conjunto. A gente descobriu que a igreja, o templo, está fechado. Por quanto tempo? Mais um mês? Mais 2 meses? Mais um ano? A igreja é isso aqui. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Sabe onde é que eu tô? Eu tô aqui na minha casa, você provavelmente está na sua. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. E a gente não está reunido fisicamente, mas isso aqui não é algo virtual, isso aqui é algo real. O fato de eu não estar olhando nos seus olhos não significa que isso não seja real. Porque a gente tem a impressão de que o virtual não é real. Tudo que acontece no virtual é real, amigo. Tem gente por trás do virtual, gente de carne e osso, coração batendo. Por trás de robôs existe ser humano. Robô não tem inteligência artificial sozinha, certo? Então isso aqui é real, isso aqui é um culto. Você pode estar na sua casa, você pode estar de pijama, você pode estar assistindo na sua televisão, no seu celular. Eu acho muito legal porque depois o pessoal bate print da televisão, etc e tal, bota no stories lá do Face, do Instagram, etc e tal. É muito legal quando você faz isso. Aliás, já faça isso, né, para colocar depois nos seus stories, daí eu replico no meu Instagram. É bem bacaninha quando a gente faz isso. Isso é real. Onde estão os nossos templos? Todos fechados. Ivan, você é contra templos bonitos e grandes? Claro que não. Satanás também não. Mas o que ele quer? Ele quer que seja assim, ó. Que para ele não importa se é uma igrejinha ou um igrejão, desde que Jesus não seja entronizado, desde que Jesus não seja importante. Lembre-se que toda a estratégia do diabo, com coisas boas ou com coisas ruins, é afastar você de Jesus, porque é o único ponto onde você vai ser salvo. Então, ele pode usar isso, ele pode usar o louvor, ele pode usar a liderança da igreja para te afastar de Cristo, ele pode usar o trabalho para te afastar de Cristo, ele pode usar uma pessoa que você ama para te afastar de Cristo, ele pode usar, vamos pensar aqui, a leitura de livros cristãos para te afastar de Cristo. Entenda que Satanás é muito mais inteligente do que eu e que você, porque então ele pode usar a Bíblia para te afastar de Cristo. É isso que você precisa entender e a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Então, olha só, tem 1.100 pessoas aqui conosco e só 897 curtidas. Mais uma pausa para pedir o seu like para a gente chegar aí a 1.200 pessoas, que a gente sempre chega aqui aos sábados pela manhã. Já deu meia hora de sermão e a gente vai agora caminhar para um outro lado aqui. João 8,32. Então, se você não deu o seu like, deixe seu like. João 8,32. Mais um texto da Bíblia. Olha só que você conhece esse texto, eu acho ele muito importante, João 8,32, você já conhece, que diz o seguinte, nele, é Jesus dizendo que ele declara, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, assim, para Satanás, pode comprar a Bíblia. Já tem uma Bíblia aí? Compra a Bíblia. Qual Bíblia que você quer? O pessoal pergunta, Ivan, qual que é a Bíblia que você tem? Eu falo assim, a minha versão é NVI. NVI é minha Bíblia. Eu gosto da versão NVI, porque ela tem uma linguagem mais atualizada, isso é bom para evangelizar, mas ela é muito fiel aos textos bíblicos, então eu gosto da NVI. Tá? Gosto da NVI. Aí o pessoal fala assim, mas eu quero uma Bíblia de capa preta. O outro fala assim, não, eu quero uma Bíblia de capa rosa. Aí eles fazem assim, a Bíblia da mulher, aí fazem a Bíblia da criança, a Bíblia do desbravador, a Bíblia do conselheiro, a Bíblia do líder, a Bíblia do executivo, a Bíblia do pentecostal, a Bíblia dos fiéis ao Senhor, a Bíblia
e fazem tudo quanto é tipo de Bíblia. Satanás, para ele, você pode ter 712 Bíblias na sua igreja. Na sua igreja não, na sua casa, não tem problema, desde que você não leia. Você pode ter a Bíblia comentada, a Bíblia Thompson, Bíblia de Wiersbe, Bíblia do que você quiser. Bíblia de Matthew, você pode ter a Bíblia de Andrews, você pode ter a Bíblia que você quiser, você pode pagar R$ 300 numa Bíblia, tem Bíblia de R$ 300, capa de couro, blá blá blá, e isso e aquilo, King James, né? Pode ter o que você quiser, desde que você não leia. Então é assim, se a única coisa que vai te libertar é conhecer a verdade, certo? Se a única coisa que te liberta é conhecer a verdade, você não lê a Bíblia. Agora, tem gente que usa a Bíblia como amuleto, né? Ele acha que se deixar a Bíblia aberta assim, ó, no Salmo 91, vai proteger a casa. A Bíblia não é amuleto. Tem gente que acha que a Bíblia, ela serve só para acalmar o coração. Então, antes de dormir, ela vai lá e lê um pouquinho da Bíblia, lê um salmo, lê um versinho, fala amém, Senhor, e vai dormir, porque a Bíblia, ela serve para dar uma relaxada espiritual, e aí o indivíduo vai dormir. Tem gente que só lê a Bíblia quando tem problema. É uma situação horrível, complicada, porque nunca se teve tanta Bíblia por metro quadrado no mundo e nunca se leu tão pouco. Aqueles que dizem, né, que creem na Bíblia, muitos nunca leram a Bíblia de uma capa a outra. Então, como é que você me declara que é cristão se você nunca leu a Bíblia inteira? Você não sabe o que ela diz, tem coisa lá que você nem sabe o que ela diz. É muito complicado você se associar a uma religião, no caso o cristianismo, que você não sabe exatamente o que ensina. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ler a Bíblia. Então, Satanás não vai impedir você de comprar a Bíblia. Ele quer que você não abra a sua Bíblia. Ele não vai impedir, porque olha só que Bíblia nova que saiu, eu preciso comprar uma Bíblia nova, porque a minha Bíblia está tão judiadinha, está muito assim apagadinha, eu quero comprar uma Bíblia menor para eu colocar na minha bolsa. Aí eu falo assim, não, eu quero uma Bíblia com letra maior, porque eu já não enxergo direito. Aí eu falo assim, não, mas eu queria uma Bíblia que ela tivesse junto o inário. Aí eu falo assim, não, eu queria uma Bíblia que ela tivesse assim já conselhos para nós que somos empreendedores. Aí eu falo assim, não, eu quero uma Bíblia que tenha comentários devocionais. Aí cada um quer uma Bíblia, aí a turma vai comprando uma Bíblia, compra outra Bíblia, compra outra Bíblia. Satanás não está preocupado em quantas Bíblias você tem na sua casa, ele quer que você não abra. E quando você abrir, que você faça só uma devoçãozinha assim, ó. Você sabe como é que a gente lê a Bíblia? Você sabe qual é a postura de qualquer cristão, não importa a sua denominação religiosa? Você ora antes de abrir a Bíblia e diz assim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me ensinar com a leitura que eu vou fazer hoje? E você vai fazer uma leitura sistemática da Bíblia. Sistemática, sabe o que significa? Você vai, capítulo por capítulo, capítulo por capítulo. Não precisa ter pressa para terminar, mas você tem que pegar a tua Bíblia, caneta, sublinhar. Você orou, Senhor, por favor, me mostra o que o Senhor quer me ensinar. Eu não quero extrair alguma coisa para mim, eu quero que o Senhor me revele, eu quero que o Senhor me mostre. Aí você pega a caneta, e aí chamou a sua atenção, você vai lá e sublinha o que chamou a atenção. Se tiver espaçozinho para você fazer como eu faço aqui, ótimo. Se não tiver, escreve em qualquer lugar, mas você sublinha, você estuda a Bíblia, sabe por quê? Porque Jesus Cristo disse, examinai as Escrituras. É para examinar, não é para dar uma passadela de olho de vez em quando. É para examinar. Então, Satanás, ele diz assim, pode louvar a Deus quanto quiser, pode construir quanto templo quiser, pode encher igreja, pode comprar 500 Bíblias, desde que você não esteja perto de Jesus. Satanás só tem um objetivo, afastar você de Cristo.
É isso que ele está fazendo. Ele usa tudo, ele usa os problemas emocionais para afastar a gente de Cristo. Ele usa problemas de doenças, problemas físicos para afastar a gente de Cristo. Ele usa qualquer coisa, ele usa até a Bíblia para afastar a gente de Cristo. Ele usa qualquer coisa, qualquer distração, qualquer coisa. Sabe que aquela cena que eu falei, o indivíduo está com o revólver, acabou a bala, pegou a faca e saiu da mão, ele vai pegar caneta, caco de vidro, ele vai pegar o que quiser, pedra, o que puder, o que tiver à mão, mas ele vai tentar afastar você de Jesus. Esse é o objetivo dele. Bom, vamos para frente. Vamos caminhando. Um outro aspecto que eu quero chamar a atenção para você é esse aqui. Acreditem em suas experiências e espiritualidade, desde que Jesus não seja a sua referência. Esses dias eu estava ouvindo uma palestra, um indivíduo muito inteligente, altamente capaz, de uma capacidade extraordinária, e ele no meio do negócio falou assim, olha, eu estou procurando crescer, me desenvolver nessa questão da espiritualidade, e por isso eu estou lendo um livro de Dalai Lama. Dalai Lama? Eu fico pensando assim, meu amigo, você tem Jesus, o maior líder espiritual da história da humanidade, mesmo que você não seja um cristão. Nenhum líder espiritual foi maior que Cristo. Mesmo que você não acredite em Jesus como Salvador, você vai me ler livro de Dalai Lama para poder desenvolver sua espiritualidade? É a mesma coisa, você tem um mentor que é reconhecidamente o maior mentor do planeta. E tem um que é um mentorzinho lá. Não, eu vou atrás do mentorzinho. Não, amigo. Você quer desenvolver a sua espiritualidade? Você vai para lá. Agora, o que Satanás faz? Satanás é inteligente, né? Ele pode usar experiências sobrenaturais para te afastar de Cristo. O que você acha disso? Experiências espirituais e sobrenaturais. Uma vez eu conversei com um indivíduo inteligente, muito rico mesmo, tá? E muito inteligente. E um indivíduo sincero, que sempre quis ter poder, sempre quis ter influência. E ele foi desenvolver sua espiritualidade em um lugar onde se consultava espíritos. E nesse lugar, é óbvio que ele queria um poder sobrenatural de espíritos para entregarem a ele o poder que ele queria. Ele tinha dinheiro, tinha inteligência, mas não tinha influência nem poder. E ele foi atrás disso. E em uma dessas sessões especiais espirituais, ele viu, ele testemunhou o indivíduo literalmente atravessar a parede, sem porta. Ele viu poder sobrenatural, fora da lógica humana, fora da compreensão, difícil de acreditarmos, mas acredite, Satanás tem poder para fazer sinais e milagres. E quer saber? Todas as experiências nesse lugar onde ele ia, eles oravam o Pai Nosso antes. Em todas as sessões, eles oravam. Em todas. Aparência de Deus em uma ação sobrenatural e espiritual para o engano. Até que esse senhor teve um sonho. E nesse sonho, ele acordou desesperado, porque nesse sonho, ele ficou
claro para ele que aquilo era um embuste de Satanás. Eu não tenho dúvidas de que Deus mandou esse sonho para ele. Ele acordou e era como se tivesse tirado uma cortina diante dele e ele estivesse vendo todas as coisas. Ele entendeu que existia um poder das trevas, usando o nome de Deus, fazendo sinais e maravilhas, usando o nome de Deus, orando supostamente a Deus, a oração que Jesus ensinou e conduzindo para o engano e para a destruição. Não é porque existe uma experiência espiritual, sobrenatural e usando o nome de Deus que é de Deus. Porque Satanás, ele não é bobo, ele não é burro. Ele vai usar o nome de Deus, ele vai usar o poder sobrenatural dele, ele vai colocar toda a capa de espiritualidade e ele vai colocar isso como um pacote espiritual do bem. E multidões caem nessa estratégia e nesse engano. Para de imaginar que o fato da pessoa falar Senhor, Senhor, estará no reino dos céus. Para de imaginar, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, não curamos em teu nome, nós não fizemos muito milagre. Desapareçam da minha frente, vai dizer Jesus. Eu não sei quem são vocês. Nunca conheci vocês. Nunca conheci vocês. Parem de imaginar que pelo fato do indivíduo abrir a Bíblia, ele é de Deus. Para de imaginar que o fato dele cantar louvores a Deus, que ele é de Deus. Para de acreditar de que simplesmente porque o indivíduo faz curas sobrenaturais ou expulsa demônios, ele é de Deus. Porque essa estratégia o diabo já fazia há muito tempo. David Koresh, aqui nos Estados Unidos, vocês se lembram, um louco lunático, usava a Bíblia para ir para o Armagedon. E comprou lá vários hectares, armamento militar, as pencas, treinando para o grande Armagedon. Até que o FBI tem que ir para lá, e aí começa uma guerra. Até que eles vão lá e explodem tudo, porque eles não iam colocar a vida de agentes, mas ele usou a Bíblia para levar dezenas, mais de uma centena de pessoas, a mentira, ao engano, usando Bíblia. Bíblia. Um carisma extraordinário, persuasão, psicopata. Jim Jones é a mesma coisa. Relações espirituais. Usam o nome de Deus. Agora, isso para você é alarmante? Meu amigo, alarmante é Satanás olhar nos olhos de Jesus e usar a Bíblia para tentar Jesus. Isso é o mais desesperador de tudo. Se ele fez isso com Cristo, você acha que ele não vai fazer isso no meio de tudo quanto é igreja? Você acha que ele não vai colocar os milagres dele? Você acha que ele não vai colocar lá ele expulsando os próprios demônios para confundir as pessoas e falar assim, ó, tá vendo, ó, Jesus Cristo disse, um reino, se não estiver unido, ele não pode subsistir. Como que um está expulsando o outro? E se tudo aquilo ali for uma armação para aparentar que um é de um poder e o outro de outro poder, mas na verdade é tudo a mesma coisa? E se for todo um grande teatro dos demônios, real, mas um teatro dos demônios, para poder enganar as pessoas e imaginarem que ali é um lugar de bênção de Deus, onde Deus está, porque ali existe o poder para expulsar demônios. Você nunca parou para pensar numa coisa dessa? Você nunca parou para pensar que essas curas podem ser reais? Que você vê na televisão que tem algumas curas que elas não são charlatanismo, que são curas reais, mas que pode ser pelo diabo. Então entenda, eu não estou dizendo que toda expulsão de demônio é do diabo, eu não estou dizendo que toda cura é do diabo, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que isso pode ser usado. Isso pode ser usado por Satanás. Então, amigos, existe um poder muito superior ao nosso em inteligência e em poderes mesmo, que podem nos levar ao engano. Então, se eu e você não estivermos atentos, quem vai estar? Quem vai estar? Como é que você vai enfrentar um inimigo
que você não conhece, que você não sabe como ele age, que você não sabe como ele opera. Então a gente precisa entender como funciona para poder se proteger e para a gente poder estar do lado certo. É isso que a gente precisa parar, pensar, refletir, orar e analisar. Bom, vamos para o próximo aqui. Mateus 7, 21 e 23. Esse eu li, esse texto aqui já há alguns dias, aqui para vocês. Vamos lá. Mateus 7, 21 e 23. Já estamos indo para o encerramento. Mateus 7, isso, 21 e 23, diz assim, aqui, Bíblia: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então, para Satanás, pode continuar dizendo: ei, 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 Jesus é o nosso rei. Ei, 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 Jesus é o nosso rei. Desde que ele não seja entronizado no seu coração. Ei, 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 Jesus é o nosso rei. Pode cantar o que quiser. Pode falar o que quiser. Essa é a estratégia de Satanás. Ao invés dele queimar igrejas, ao invés dele pegar e perseguir desesperadamente os cristãos, ele já fez isso no passado, não deu certo. Ele já matou um monte de cristão e cada sangue derramado virava semente, o cristianismo, o protestantismo não parava de crescer. Aí ele entendeu que quanto mais perseguia, mais crescia. Ele falou assim, não adianta, eu tenho que fazer eles se perderem dentro da fé e da crença deles. E essa é a tática que ele está usando, essa é a estratégia que ele está usando. E ele está usando isso para as grandes massas, para as grandes multidões, mas multidões são feitas de pessoas. Pessoas. E uma mensagem como essa, ela não é uma mensagem para o coração, ela é uma mensagem para a razão. Eu já fiz mensagens aqui para o coração, essa é uma mensagem para a razão. E eu sei que é uma mensagem dura, eu sei disso. Agora, no decorrer do ministério e das lives e dos sermões, você tem que ir intercalando. Você coloca uma mensagem do coração, você põe uma mensagem mais pesada, você põe uma mensagem doutrinária e você vai equilibrando as mensagens bíblicas. Quando Jesus Cristo aqui em Mateus 7, ele diz assim, cuidado, eu já fiz um sermão aqui sobre isso, cuidado com os falsos pastores, o lobo vestido de ovelha, até aqui na live eu coloquei, né, quem tem medo do lobo mau é o nome da live, né? Se você não assistiu esse sermão, assista. Quem tem medo do lobo mau, está aqui no canal. Então, é uma mensagem que não é fácil eu pregar uma mensagem como essa. Mas se a gente não abrir os olhos, quando que a gente vai fazer? Talvez você já saiba de tudo isso aqui que eu falei, mas milhões de pessoas não sabem. Milhões. E às vezes alguém acha ruim quando a gente diz assim, olha, compartilha, dá like, se inscreve no canal. Aí alguém fala assim, nossa, parece um youtuber. Meu amigo, você não entendeu que o modo de pregar mudou? Você não entendeu que nós estamos no meio de uma pandemia mundial? E que a gente precisa pregar e chegar a maior número de pessoas e que é impossível porque o diabo luta contra. Se você não pega o teu dedinho, não vai lá e não compartilha a live, se você não pega, simplesmente, amigo, Satanás ele encolhe a mensagem para que ninguém veja, para que ninguém preste atenção. E aí vai lá, o youtuber não sei das quantas, e aí ele, em 1 hora, ele tem 1 milhão de visualizações. E aí você prega a palavra de Deus, em 1 ano você tem 10 mil visualizações. É isso que Satanás quer. Então, quando os pregadores vêm aqui e dizem assim, compartilha, ele está dizendo assim, amigo, vamos remar junto. Vamos remar para o mesmo lugar. Porque, é claro, amigo, se você está remando junto comigo para o mesmo lugar, a gente vai mais rápido, a gente vai mais longe. Agora, se você ficar remando para um lado, eu ficar remando para o outro ficar remando para o outro lado, para onde que a gente vai? Não vai para lugar nenhum, vai ficar rodando assim, ó. Cada um remando para um lado, vai ficar rodando no mesmo lugar. Então,
É guerra, amigo. É guerra. Então é assim, você não gosta que a gente fica falando, né? Curte, compartilha, etc. Eu também não gosto. Já falei isso aqui, também não gosto. Mas é essa arma que eu tenho. É a arma que eu tenho. Eu tenho só um canivetinho desse tamanho aqui. Eu não tenho uma bazuca, eu não tenho uma metralhadora. Então a gente precisa entender a guerra que eu e você estamos vivendo. E agora, para terminar, lembre-se então, pode ficar lá, rei, 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 Jesus é o nosso rei, desde que ele não seja entronizado na sua vida. Satanás, ele sabe como nos destruir. Ele sabe como chegar. E nos destruir sem que a gente perceba que está sendo destruído. Sem que a gente perceba que está sendo destruído. E agora eu termino com o último verso. Termino com o último verso, que declara o seguinte no Salmo 32, no verso 8. Salmo 32, versinho 8, que diz o seguinte, Deus falando, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Jesus hoje ele está dizendo para você o seguinte, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, eu serei o seu conselheiro e sou eu que vai cuidar de você. Amigo, tem um monte de distração, tem um monte de distração, um monte de distração dentro da igreja, dentro da estrutura da igreja, um monte de distração. Foca em Jesus, porque todo o resto é acrescentado. Foca em Jesus. Ele é o seu conselheiro, não sou eu e nem pode ser nenhum líder religioso. Ponha isso na tua mente. Quem que é o teu conselheiro? É Jesus. Quem é o teu conselheiro? Jesus. Quem é o seu conselheiro? Jesus. Para de achar que você tem conselheiros espirituais, porque nenhum ser humano é capaz de te dar o conselho certo, porque nenhum conselheiro lê o teu coração, a tua mente, não conhece o teu DNA, não conhece a tua história de vida, por mais que você fale, ele não vai entender nem 1% de quem é você, ele não conhece o futuro, então você tem um conselheiro, Jesus. Quando você não sabe que decisão tomar, você vai recorrer a quem? Jesus. Quem vai cuidar de você? É o governo que vai cuidar de você? Tá maluco? Quem que vai cuidar de você? É Jesus quem vai cuidar de você. Quem é o seu conselheiro? Jesus. Quem cuida de você? Jesus. Quem é que instrui você? Jesus. Quem é que ensina você? Jesus. Quem é que salva você? Jesus. É Jesus, amigo. É só Jesus. É só Cristo. E Satanás sabe disso e ele quer usar todos os instrumentos que ele puder para afastar você. A gente pode trabalhar o óbvio aqui. Ah, porque ele vai usar a Netflix e os seriados para te afastar. E quem é que não sabe disso? Ele vai usar, sei lá, música rock, sei lá o quê, taraná, para te afastar de Cristo. Quem que não sabe disso? O problema é que as pessoas não se atentam que ele pode usar a Bíblia para te afastar de Cristo. Que ele pode usar a igreja para te afastar de Cristo, que ele pode usar louvor para te afastar de Cristo, que ele pode usar o teu trabalho missionário para te afastar de Cristo. Ele pode usar o que ele tiver na mão, ele vai usar para te afastar de Cristo, porque só existe um lugar onde você vai encontrar salvação, um lugar onde você vai encontrar conselheiro, um lugar onde você vai ser cuidado, e é em Jesus. Quando diz assim, eu cuidarei de você, Jesus está dizendo, ele vai cuidar das tuas emoções. Ele vai cuidar da tua alegria, da tua felicidade. Ele vai cuidar para você ter paz. Ele vai cuidar das tuas finanças. Ele vai cuidar da tua família. Ele vai cuidar da tua saúde. É Jesus quem cuida.
não é governo, não é família, não é pastor, não é padre, não é bispo, não é presbítero, não é missionário, bispo, não é nada disso. O problema é que o cristianismo é a proclamação do Cristo. E o que as igrejas têm feito é a proclamação das suas doutrinas, dizendo: vem para a minha igreja que é melhor que a outra, vem para a minha igreja que é melhor que a outra, vem para a minha igreja que é melhor que a outra. E a gente fica na ciranda, e a gente fica nessa ciranda de igreja em igreja, de igreja em igreja, de igreja em igreja. Tem gente que não para em igreja em lugar nenhum e fica só rodando, fica só rodando, fica só rodando. E essa é uma distração. Veja, a igreja é a ideia de Cristo. Eu frequento a igreja, eu acho que você tem que frequentar a igreja. O problema é que isso pode ser usado, mesmo sendo feito por Deus, como uma distração. O que a gente precisa é proclamar o Cristo vivo, ressurreto, poderoso para salvar, poderoso para abençoar, poderoso para redimir, poderoso para tirar qualquer pessoa do pecado, poderoso para curar, poderoso para libertar. Então a pessoa pega e diz assim: não, eu vou naquela igreja porque lá tem cura. Eu falo assim: não entendeu nada. Quem cura é Jesus. Por que você vai para uma igreja procurar cura e não procura Jesus? Por que você vai procurar o pastor que vai colocar suor da toalha dele em cima de você, achando que é lá que tem a cura? Quem cura é Cristo. A igreja não salva, quem salva é Jesus. E a gente inverte todo o papel. Você consegue entender que é uma Babilônia? Você consegue entender que é uma confusão? Que nem lá na Torre de Babel ninguém entende nada. Um guarda o sábado, outro guarda o domingo. Um acha que morre e vai para o céu, outro acha que morre e vai reencarnar, outro acha que morre e fica deitado no chão até Jesus voltar. Um acha que tem que falar em línguas estranhas, outro fala que não tem que falar, o outro diz não pode falar, mas tem que ter intérprete, o outro fala que não pode falar e não precisa ter intérprete, o outro diz assim, isso aí não é língua estranha, isso aí é língua de anjo, o outro fala, não, não é língua de anjo não, isso aqui é, cada língua é uma língua diferente. Aí o outro pega e diz o seguinte: pode comer carne de porco. O outro diz não pode comer carne de porco. Um come camarão, tu não come camarão. O outro diz que pode beber vinho, o outro diz que não pode beber vinho. O outro diz que é só o Novo Testamento, o outro diz não, é o Novo e o Antigo Testamento. Um diz para você que você tem que ter quebrantamento e tem que cair no espírito, e a unção do paletó, unção do riso, unção do leão, unção do cachorro, e cai no espírito e rodopia. E outro diz assim: isso aí não é de Deus, isso aí é do diabo. Você está entendendo que é uma grande confusão? E você está entendendo que existe uma mente poderosa criando a confusão? Você já entendeu que toda essa confusão tem um autor, que é a confusão, a balbúrdia, a discórdia, e toda essa confusão, isso tem uma mente por trás criadora da confusão. E essa é a estratégia que Satanás usa. Confunde tudo, você não sabe mais o que. Então, quando está tudo confuso e a gente não sabe o que, sabe o que a gente faz? A gente vai para Jesus. A gente vai para Jesus porque só Ele ensina, só Ele instrui, só Ele aconselha, só Ele cuida, só Ele salva, só Ele protege você. No final das contas, quando Jesus voltar, Ele não vai perguntar o nome da sua denominação, Ele vai perguntar se você conhece Jesus e se Jesus é seu amigo de verdade. Então, amigo, eu quero propor aqui um convite a você. Eu quero que você declare o seguinte, aqui escrevendo nos comentários, seja no comentário depois que você vai assistir ou aqui no chat. Você vai escrever assim: somente Jesus. Se você entendeu a mensagem de hoje e se você quer sair de toda essa confusão, você vai escrever assim: somente Jesus, somente Jesus, somente Jesus. Essa é a declaração que toda alma pecadora e miserável precisa ter.
Somente Jesus. Somente Jesus. Somente Jesus. A gente não precisa de nada além de Jesus, porque Ele é todo suficiente. Ele abarca toda a tua vida. Ele é o único capaz de te colocar no colo e sarar as tuas feridas. É o único capaz de te conduzir de volta ao Pai. É só Jesus. É o único capaz de te dar vida eterna. É o único capaz de trazer cura. É o único capaz de te dar liberdade. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, livres. Somente Jesus. E quando você escreve somente Jesus, é uma declaração, pode parecer para alguns boba, mas é uma declaração que você, como indivíduo, faz. Você está declarando de uma maneira tão singela e simples, mas para todo o universo, que só Jesus salva. Você diz somente Jesus. Somente Jesus. Você não sabe para onde ir, não é? Você não sabe que igreja frequentar, você não sabe como desenvolver sua espiritualidade, você não sabe como santificar sua casa, você não sabe como sair das dívidas, você não sabe ter fé, porque você acha que tem fé, você não tem coragem nem de orar a Deus, porque você acha que Deus tem problemas maiores para resolver do que os teus, então você nem ora para Deus, você tem uma série de dúvidas, você tem inúmeros pontos de interrogação aí na sua mente, pois eu preciso ler para você novamente o Salmo 32, verso 8, eu o instruirei, eu o ensinarei no caminho que deve seguir, eu o aconselharei e eu cuidarei de você. Somente Jesus, somente Jesus. Nada, ninguém, é só Jesus quem salva você. É só Jesus quem sara as tuas feridas. É só Ele quem cura as tuas chagas. É só Ele o único capaz de invadir as trevas do teu coração, da tua alma, de invadir o teu passado, ressignificar a tua história, reescrever teu futuro. Só Jesus, somente Jesus. Então, se está tudo confuso, se você não sabe para onde ir, se você não sabe o que fazer, vá a Cristo. Vá a Jesus do jeito que você está e diga assim, Senhor, eu estou perdido, eu não sei para onde eu vou. A minha família está perdida, eu estou perdido, eu não tenho paz, eu não tenho alegria, eu não sou feliz, eu não consigo, tudo que eu faço, nada dá certo. Mas você pode dizer, Jesus, estou aqui. Jesus, por favor, me salva. Vá a Cristo, amigo. Somente a Cristo. E é Ele quem vai resolver o teu problema. Só Ele. Somente Jesus. Só que Satanás não quer isso. Satanás quer que a gente esteja envolvido com qualquer coisa. Qualquer coisa. Esporte, trabalho, igreja. Ocupe-se. Ele quer te ocupar. Ocupar a tua mente. Com rede social, com Netflix, com louvor, com rock, com o que for. Não importa para ele se você está perdido fora da igreja ou dentro da igreja, desde que você esteja perdido. Então, amigo, que Deus tenha misericórdia de nós nesses dias tão difíceis. Eu sei que foi um sermão pesado, eu sei que foi um sermão mais denso, mas às vezes a gente precisa de um sermão assim, para nos fazer lembrar, lembre-se, aprove Deus nos salvar pela loucura da pregação. Loucura da pregação. O que um sermão é capaz de fazer? Ele é capaz de abrir olhos. E todo sermão precisa, no final das contas, levar você para Jesus. Que Deus abençoe você. Eu quero fazer uma oração para nós encerrarmos a live de hoje, tá bom? Esse culto de hoje. Então, amigo, que Deus abençoe você. Vamos juntos orar. Bondoso Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz. Obrigado porque só precisamos de Cristo. Ele é todo suficiente, Teu Filho é todo suficiente para nós. É o único que nos ensina, é o único que nos instrui, que nos aconselha, é o único que cuida de nós. Por favor, Pai, que nenhum dos Teus filhos seja enganados. Há pessoas sinceras nesse momento que estão completamente equivocadas, estão longe da Tua vontade, longe da Tua verdade. Resgate-as, Pai.
Busque onde quer que estejam, mesmo que estejam em lugares escuros, de trevas densas. Resgate-as, Senhor, busque-as. Eu não sei quem são, não sei se estão assistindo esse vídeo, se irão assistir ou não, mas de qualquer maneira, humildemente, todos nós aqui clamamos por essas pessoas, e talvez essa pessoa seja eu. Talvez essa pessoa esteja assistindo ao vivo aqui essa mensagem, ou depois, eu não sei. Mas, Pai, resgate-nos e que Jesus possa nos libertar, que Ele possa nos conduzir segundo a Tua santa e boa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Querido, esse vídeo, esse sermão fez sentido para você? Fez sentido? Então, eu queria pedir em nome de Jesus, fecha o chat, compartilha com quem você puder, no Facebook, no WhatsApp, onde você puder. Leve essa mensagem, seja um agente de Cristo para as pessoas. Essa é a sua hora. A minha parte eu fiz. Preparei a mensagem, orei a Deus, clamei ao Senhor, preguei a todos vocês. Agora é a sua parte. E juntos nós vamos compartilhar e nós vamos levar para o maior número de pessoas. Eu também vou compartilhar essa live aqui. Eu vou colocar nos meus grupos de WhatsApp, para o meu Facebook, para o Telegram. Eu vou compartilhar com todo mundo. E esse é o seu papel. Essa é a sua hora. Mesmo que você esteja assistindo pela TV. E não deixa para depois, que depois esquece. Tem que ser agora. Compartilhe e vamos levar essa mensagem para um mundo de pessoas. Um grande abraço a você. Fique com Jesus. E se você gosta de lives aqui comigo, saiba que todos os dias, 12:30, eu estou aqui conversando sobre desenvolvimento pessoal, sempre à luz da Bíblia, e é muito bacana ter a companhia sua todos os dias, 12:30, horário de Brasília, lives exclusivas aqui no YouTube. Um grande abraço para você, fique com Jesus e até mais. Tchau, queridos. Deus abençoe a todos.